Sinergismo, doutrina ou heresia? Pastor, eu nem sei o que é sinergismo. Se você não sabe o que é sinergismo, fica aí comigo que você vai aprender e também vai aprender se isso é uma doutrina bíblica ou se isso é uma heresia. Mas antes eu te peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos lá? Bem, sinergismo é a crença de que existe uma atuação dupla no ato da salvação. Então existe a atuação divina e existe também a atuação humana na questão da salvação. Geralmente os sinergistas, eles são acusados de serem hereges, porque na mentalidade daqueles que os acusam, eles estão dizendo que o homem proporciona ou produz a sua própria salvação. E a salvação, ela é um ato de Deus. E na verdade, os sinergistas, eles não dizem que o homem contribui com a sua própria salvação. A compreensão sinergista é que, de fato, a salvação ela nasce em Deus. Então é Deus quem opera a salvação na vida do homem. Porém, a crença do sinergista é de que existe uma participação do homem no desenvolvimento da salvação. Porém, o sinergista ele não acredita que o homem está inerte em todo o processo da salvação. Então, o homem tem sim uma atuação na questão da salvação. E a Bíblia, ela nos ajuda a compreender essa questão. Então eu queria trazer para você alguns textos que nos mostram que, de fato, o sinergismo é uma doutrina e não uma heresia, e que tem sido atacado de forma vil e covarde, e também de uma forma desonesta por alguns teólogos. Observe, por exemplo, o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, quando um sinergista se depara com um texto como esse, ele vê perfeitamente aqui a atuação humana no processo da salvação. E qual é a atuação humana? É no fato de crer, é no fato de receber. Então Deus, ele opera a salvação em nós e Deus, ele nos oferta a salvação. E qual é o nosso papel? O nosso papel, de fato, é receber essa salvação. É óbvio que não há nada que o homem possa fazer para produzir a salvação. E o sinergista não diz que o homem produz a sua salvação. O sinergista crê que é necessário que haja uma resposta do homem com relação ao convite de Deus para a sua salvação. Observe também o que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16, 19 e 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, será que é tão difícil simplesmente aceitar o que a Bíblia diz? Será que a Bíblia precisa ser mais clara do que isso? Textos como esse mostram claramente que Deus amou o mundo, porém só é salvo aqueles que creem, aqueles que recebem a Jesus. A Bíblia está dizendo que a luz foi ofertada ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Então é óbvio que existe aqui sim a escolha humana em receber ou rejeitar a graça de Deus que lhe está sendo ofertada. O texto diz que quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Essa é ou não é uma ação humana. Então é óbvio que existe sim essa interação. Deus é quem processa toda a salvação, Deus é quem é a fonte da salvação. É em Deus que nasce a salvação, é Deus que oferta a salvação. Porém o homem precisa atuar no sentido de crer, no sentido de receber essa salvação. Do contrário, ele não será salvo. Então, sim, o sinergismo é uma doutrina bíblica e muito bem embasada. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe. E até a próxima, em nome de Jesus.